Olá, web espectador da TV Itajubá, seja bem-vindo a mais uma edição do Bola na Rede pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, trazendo os destaques dessa edição. No primeiro bloco, a crônica com o professor Ronaldo Abranches. Flamengo começa o ano como termina. Segundo bloco, futebol local, tudo sobre o Huracan com o professor Ronaldo Abranches, também com a Mauri em uma entrevista especial. Terceiro bloco, rodada dos estaduais e do campeonato regional. E no quarto bloco, Supercopa do Brasil com a vitória do Flamengo e também rodada do campeonato da Sul-Americana e também da Libertadores com a eliminação do Corinthians. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, mais uma edição do Bola na Rede. Olá você que está na rede e adora ver bola na rede. O futebol não é uma atividade considerada exata e talvez por isso este esporte gera muita paixão e fanáticos torcedores. Em função disso, por mais que o Flamengo seja favorito dos campeonatos que estará disputando esse ano 2020, não tem garantia de vencê-los. Mas a verdade é que o Flamengo, que já estava em outro patamar no ano passado, esse ano o plantel melhorou ainda mais e o banco do Flamengo possibilita que mudanças sejam realizadas antes e durante as partidas e o time se mantém, não sente aí a diferença quando há mudanças de jogadores, seja de um jogo para o outro ou mesmo durante as partidas. O ano apenas começou e com apenas 2 semanas de trabalho, o time já demonstra muita intensidade e já ganhou o título da Supercopa do Brasil. No meio da semana, estará disputando o jogo de ida de mais um título da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. No sábado de Carnaval, outra decisão, agora da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. Ele estará então fazendo aí a decisão contra o Boa Vista. Na quarta-feira de cinzas, no dia 26, estará recebendo o jogo final da Recopa Sul-Americana no Maracanã. E no dia 4 de março, já recebe o Júnior Barranquilla pelo primeiro jogo da Libertadores da América, fase de grupos. Ou seja, são todos os jogos decisivos. Assim, esse time vai avançando em todas as competições e entra como favorito em todas. Em 2 semanas, 3 títulos sendo disputados e o ingresso para buscar o tricampeonato da Libertadores. Assim, o Flamengo tem tudo para ter mais um ano mágico, fazendo novos recordes, na verdade, começando da maneira que terminou. Grandes títulos, batendo recordes e lotando os estádios por onde passa. Há muitos anos, o Flamengo não tem um time com tanta evidência como o atual Flamengo. Pelo menos essa é a minha opinião. Olá, web espectador, de volta nesse segundo bloco. Vamos falar sobre o futebol local, as principais notícias que fomos coletar com o presidente do Huracan, Mauri. Professor Ronaldo, Huracan, tanta história aqui na cidade de Itajubá. Agora nós vamos passar algumas informações para falar um pouquinho. Conhece alguém lá do veterano do sessentão do Huracan? Conheço aí a história, do Ganchão. Fui torcedor aí nos tempos áureos aí do Huracan na 2ª divisão. Cheguei a viajar aí assistindo o Huracan. E a gente sempre torce, para que o futebol de Itajubá realmente recupere aí todo esse espaço perdido. E uma das esperanças que a gente tem é exatamente em relação aí à estrutura do Huracan, que possa realmente possibilitar. E
aí já adiantando, né, a questão da sua entrevista aí com a Mauri, a gente tem que parabenizar aí todas as iniciativas, né, que vêm a promover, né, o esporte local, e a gente fica muito feliz aí de estar voltando a esses campeonatos bem organizados, com apoio, né, seja do poder público, seja de empresários, tudo isso buscando aí desenvolver essa atividade que é extremamente importante sobre o aspecto social, né, porque dá oportunidade para os jovens, afasta os jovens das drogas. Sim. Então, além de ser um entretenimento, ser algo, né, sobretudo que a cultura brasileira adora, que é o futebol, tem essa questão também social extremamente importante. Sim, eu vou passar um resumo antes da gente soltar a entrevista. No sabadão, o veterano de Itajubá ganhou de 2-1 do Brasópolis no jogo treino. O Brasópolis estava devendo um jogo, o pessoal do Huracan foi jogar lá, 2-1. E amanhã, terça-feira, dia 18 de fevereiro, às 19 horas, na Liga Esportiva, lá na Boa Vista, perto daqueles barzinhos, perto da Lira São José ali, o sorteio, né? O sorteio da Supercopa Itajubá de Futebol Amador, que vai contar com 8 equipes, vai trazer Osmar, Tatal, a Debinha da seleção brasileira de futebol feminino, provavelmente que é aqui de Brasópolis. De Brasópolis, provavelmente férias, né? Vai estar presente. Se eu não me engano, quarta-feira passada ela estava jogando futsal ali no Tigrão com o pessoal. Salvo engano, mas era a informação que eu tinha de antemão do Amauri, né? Então, a gente foi lá, bateu um papo com o Amauri. O Amauri que trouxe pra gente algumas informações que eu vou resumir, mas você acompanha na íntegra essa entrevista, que o jogo treino que o Huracan está marcando contra o Atlético Três Corações, o Pouso Alegrense também está para vir para cá, Guarani de São Paulo, um time de grande história no cenário nacional futebolístico, está para vir em Itajubá. Esse ano tem muito evento esportivo e eu vou dar uma frisada aqui, conforme disse, você vai acompanhar na entrevista, mas ó, a escolinha para crianças dos 3 aos 13 anos, com até 10 categorias, rolando sempre aos sábados lá no Huracan. É um destaque que a gente gosta de colocar aqui no programa, porque esporte é onde as crianças devem estar, os jovens devem estar no local mais próximo para que eles se desenvolvam intelectualmente, pessoalmente, nível de amizade, criam laços afetivos desde agora, amigos que levam para a vida toda. É claro que esse é o papel fundamental do Huracan nesse esporte local. Então acompanhe a entrevista com o Amauri lá direto no campo do Huracan. Prazer estar aqui com vocês aqui na TV Itajubá. Então, Amauri, já como vimos de antemão, estamos com alguns campeonatos para ser realizados e amanhã já tem sorteio. Fala um pouquinho pra gente de qual é a chave, quem são as personalidades que vão estar presentes nesse sorteio desse campeonato que está para ocorrer aqui no campo do Huracan. O sorteio não vai acontecer aqui, o sorteio vai acontecer lá na sede da Liga. Vai ser a segunda Supercopa Itajubá de Futebol Amador. Vão estar participando da competição 8 equipes. O sorteio vai acontecer às 19 horas na sede da Liga, lá na Boa Vista. Vão estar alguns ex-atletas profissionais, né, que já jogaram futebol profissional para brilhantar aí o sorteio. Vai ser realmente um dia de festa para o início da segunda Supercopa em 2020. Diz que tem uma novidade, possível atleta profissional participando lá amanhã? Vai ser na próxima terça-feira, dia 18, às 19 horas. Já foi convidado o Osmar, o Tatal, ex-atleta de futebol. Estamos também tentando entrar em contato com a Debinha, que já está ainda de férias por aqui, não sei se ainda vai estar na próxima semana. Então, e vamos levar outros ainda que vão aí abrilhantar essa festa aí do futebol. Lembrando também que sempre aos finais de semana, no ano passado, houve bastante movimento de campeonatos, tanto no âmbito amador, sub-17, profissional, e
Quais são as expectativas para esse ano? O clube profissional já tem alguns confrontos marcados com clubes da região para treinos, jogos treinos? Sim, já estão marcados agora para o mês de março. Já o Pouso Alegre vai estar aqui presente, não com a sua equipe profissional, com o sub-20 deles, vai estar aqui. O Atlético de Três Corações, o Guarani de Campinas também com o sub-23 deles, também vão estar aqui em Itajubá ainda nesse primeiro semestre. Já estamos conversando sobre esses jogos amistosos que vão acontecer aqui. De campeonato vai acontecer a terceira Supercopa da categoria de base. São equipes da região em que o Huracan também irá participar. São jogos de ida e volta, né? Jogos aqui em Itajubá e fora daqui. O campeonato regional, que é organizado pela Prefeitura Municipal, que deve começar já na primeira semana de abril. São 3 divisões, né, para esse ano de 2020, a Série Ouro, Série Prata e a Série Bronze. Já vai começar. O CAFA, que é o campeonato lá de São José do Alegre, começa também no mês de março. O Huracan também irá participar. Tem uma competição que vai acontecer esse ano que é uma parecida com a Copa do Brasil. Vai ser a Copa Itajubá. Todas as equipes que participam do campeonato regional, que hoje já está girando em torno de 38 equipes, é um jogo de mata-mata, uma partida apenas. Vai ser um perfil muito gostoso do futebol. Aproveitando as quartas à noite e os domingos? Isso, exatamente. Alguns finais de semana nós teremos que usar, em função são 38 equipes, então nós temos que fazer uma adaptação. Alguns finais de semana não vão acontecer rodadas do campeonato normal, e a Copa do Brasil, a Copa Itajubá entraria nessas folgas aí do campeonato. Amaury, nós estávamos falando com o Pedro, preparador, e já tinha me adiantado um pouquinho sobre essa Supercopa do Brasil, que por enquanto está contando com as 38 equipes, como o senhor disse, e às vezes a gente vê que o público ver a escolinha do Huracan. Eu que já fui jogador do Huracan há muito tempo atrás, cerca de 15 anos atrás, convido o pessoal para poder treinar. Quais são as categorias dos atletas de nível tanto menores até os maiores da equipe do Huracan? Nós temos a escolinha de futebol que funciona no sábado na parte da manhã para crianças a partir de 3 anos de idade até 13 anos. E durante a semana também acontece treinamentos para as outras categorias. Da categoria de competição entra o Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Amador, né? Já é nessas categorias. O veterano de 35, de 50 e o veterano de 60, que foram os atletas que tinham começado há quase 10 anos atrás com o veterano de 50, hoje já atingiram aí o veterano de 60, então nós temos o veterano. E tem também o futebol feminino, que teve início novamente, né, no ano passado, e esse ano tá todo vapor. Já fez um amistoso há 2 finais de semana atrás, já gostaram, já vão agora fazer a preliminar da final do campeonato lá de Bom Sucesso. Então essas categorias, que somam aí um total de 10 categorias, funcionam regularmente aqui, com treinamento todos os dias. Excelente, porque a gente percebe aqui no dia a dia. Hoje, se Jesus puder, por gentileza, filmar, o campo está sendo todo trabalhado, o pessoal fazendo todo o serviço da parte de limpeza e organização. A TV Itajubá, esse ano ainda mais forte agora com Bola na Rede, firme com o Amaury da presidência do clube, e também todos os preparadores e técnicos. A gente espera esse contato maior, tá, Amaury, da nossa parte, para que possamos, não sei se o senhor sabe, mas trabalha também com o serviço de narração de jogos, está aqui narrando esses jogos dos diversos campeonatos. A gente pede para você que de repente gosta do esporte local, quer fazer o contato com a Amaury, procure a Amaury aqui para saber como que o senhor pode participar com a sua empresa mais ativamente no esporte de Itajubá, porque o Amaury também conta com esse apoio. Quem quer ser um patrocinador, buscar ter o nome estampado na camisa do Huracan, como que faz, Amaury?
Nós já estamos buscando essas parcerias, né, já desde no final do ano passado, que nós já estamos procurando um pessoal para participar, e nós vamos ter uma pessoa que vai trabalhar exclusivamente com isso, com o trabalho da busca de publicidade, de propaganda, né, no clube. Logo nós estaremos divulgando essa parte. Então, em breve você vai poder contar com o seu nome aqui na TV Itajubá e também no Huracan. Agradecemos muito, Amaury. A gente vai passando aqui. Lembrando que você acompanha o Bola na Rede às segunda-feiras. Nós gravamos toda a rodada dos campeonatos a nível nacional e também aqui no nível regional. Agora, mais forte ainda, essa parceria com a TV Itajubá. O Huracan demonstrando que vem fazendo há anos, desde o pai do Pelé até essa geração atual, agora também forte com o futebol feminino. Agradecemos muito pela essa entrevista aí. Muito boa tarde, muito obrigado, viu, Amaury? Eu que quero agradecer a participação, a vinda de vocês aqui no campo do Huracan e convidá-los para a próxima terça-feira, 19 horas, na sede da Liga. Vai começar aí o pontapé inicial dos campeonatos aqui na cidade de Itajubá. Você que gosta de prestigiar um bom evento, agradecemos mais uma vez ao Amaury. Terça-feira, às 19 horas, na sede da Liga, ao lado da Lira, ali em São José, pertinho dos bares ali, dos arredores. Não vai ser difícil de achar. Você vai prestigiar grandes nomes do futebol profissional, que hoje já estão no veterano. A Debinha, que é atleta profissional da seleção brasileira. E a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, sempre trazendo o mundo da bola de Itajubá e região. Pratique esportes com a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Olá, o terceiro bloco está aqui pela TV Itajubá no Bola na Rede. TV Itajubá que pega no seu celular, falando agora sobre o futebol regional. Futebol regional, professor, vamos começar falando do Campeonato Carioca? O Campeonato Carioca já está no final, né, do seu primeiro turno, que é a Taça Guanabara. Nós tivemos então essa semana aí a semifinal e o Flu-Fla, né? É Flu-Fla porque o mandante era o Fluminense, porque ele teve a melhor campanha, foi em primeiro lugar da chave e ele então tinha um empate. Então nesse jogo foi 3-2 para o Flamengo. O Flamengo ganhando de 3-0, né? Chegou arrebentando no primeiro tempo, né? Atropelou o Fluminense, mas no segundo tempo o Fluminense reagiu. O Flamengo deu uma queda acentuada. A gente considera que está relacionado aí ainda ao condicionamento físico. Sim. Mas o Fluminense quase que empata, porque foi 3-2 e realmente pressionando muito no final. Se ele empatasse, realmente a classificação aí para a decisão seria do Fluminense, né? O Flamengo conseguiu aí escapar e acabou classificando, indo para a final. E nesse domingo, o outro jogo, né, da semifinal, Boa Vista e Volta Redonda. O empate era do Boa Vista, né, que tinha sido líder da sua chave. Acabou indo para a decisão mesmo com o empate. Então ficou decisão para o sábado de Carnaval, né, Boa Vista e Flamengo. O empate é do Boa Vista, que acabou o fato de ter sido líder, né, da sua chave. Então, tá aí mais uma decisão o Flamengo está disputando. Tudo isso para definir o primeiro turno. Taça Guanabara, né, é uma taça, é um campeonato à parte, mas vale aí o primeiro turno do Campeonato Carioca. Então, no Campeonato Carioca, nós já trouxemos os destaques. Lembrando que o Jorge Jesus deu uma entrevista ao final do jogo, enaltecendo também o time do Fluminense, porque foi um time que realmente veio ali para combater, um bom combate, como se diz, que jogou para classificar mesmo, já que estava com o empate, o direito do empate, acabou perdendo de 3-2, mas o Jorge Jesus disse que o time do Fluminense evoluiu. Evoluiu muito em relação ao time do ano passado. O Fluminense perdeu alguns jogadores, né, jogadores de destaque, mas mesmo assim o técnico Odair Hellmann está conseguindo fazer um bom trabalho. Surpreendeu o Flamengo no segundo tempo, né, no meio da semana,
realmente pressionou demais, tem realmente desenvolvido aí um sistema de jogo muito interessante. Então isso é bom para o futebol carioca, mas para ganhar do Flamengo hoje em dia não é fácil, né? Então o Fluminense acabou, né, não classificando aí para a final, mas realmente ele está um time assim, bem melhor em relação ao ano passado. Lembrando que o Fluminense está um pouquinho de anunciar o Fred aí, parece que tá tudo certo para o Fred fechar o contrato com o Fluminense. Passando agora para o Campeonato Paulista em que tivemos o jogo no sábado, São Paulo e Corinthians, sábado dia 15, São Paulo e Corinthians 0-0, no jogo posse de bola 50-50, aquele jogo tímido, sem grandes movimentações. Depois tivemos por 3-1 a vitória do Palmeiras sobre a equipe do Mirassol. O Palmeiras começou perdendo no primeiro tempo, né? Depois de 0-0 no primeiro tempo, na verdade, começou perdendo e virou para 3-1, professor, com gol do Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Luiz Adriano. Essa partida aí que mostrou a força, o poder de reação, 3-1, Palmeiras. O Campeonato Paulista, nessa fase, né, de classificatória, chegou exatamente 50% das rodadas, né? Ou seja, sexta rodada é a metade. Isso significa que pode mudar tudo, né? A situação atual, né, da classificação das chaves, você tem ali algumas situações, por exemplo, na chave do Santos, no momento o Santos está tranquilo, né, porque está com 11 pontos, a Ponte Preta vem logo em seguida. O Palmeiras está em segundo lugar da chave D, do grupo B, o Santo André com 15 pontos em primeiro. O São Paulo, dos clubes grandes, é o que está mais pressionado, porque na chave dele, no grupo C, está a Inter de Limeira com 9 pontos, Mirassol 9 pontos, São Paulo 9 pontos. Veja o equilíbrio. Então, realmente, está pressionado em função aí das ameaças. Realmente nós estamos na metade, né, dessa classificatória, então muita coisa ainda pode acontecer. Realmente é o estadual de longe, é o mais disputado. E lembrando que o Santos jogou 0-0 com a Ferroviária lá na cidade de Araraquara, o jogo que teve o domínio de quem? Da Ferroviária. Só deu Ferroviária o jogo inteiro. Primeiro lance perigoso do Santos foi aos 41 minutos do segundo tempo, né? Então, o Santos tem que se preocupar aí, é o que está mais tranquilo, mas não tem jogado aquele futebol apresentável, não. Everson salvou o time que poderia ali no primeiro tempo já estar tomando 2-0 da Ferroviária. E o técnico português está sob análise aí de todos, né? Todo mundo querendo ver o resultado do trabalho dele. E quando está todo mundo observando, aí naturalmente vem as críticas, né? Agora, os outros dois jogos aqui citados, o jogo do São Paulo e Corinthians, um resultado totalmente normal, né? Um 0-0, quer dizer, o equilíbrio das partidas, a gente viu o equilíbrio até mesmo em relação às chances, né? Mas teve algumas jogadas interessantes, tanto de um lado quanto de outro. Agora, o que mais chamou a atenção foi exatamente os dirigentes do São Paulo após o jogo. O São Paulo se sentiu prejudicado em função de um pênalti que eles acharam, né, que foi muito claro. Eu não achei tão claro assim, né? Eu também não. Então, tanto o Lugano quanto o Raí foi lá no vestiário, fez maior pressão, lá na porta do vestiário, com a arbitragem. Eu acho que não é postura de um dirigente. Eu acho, inclusive, que o São Paulo está tendo dirigente demais, né? Precisa resultado e, na verdade, a gente observa que os resultados não estão acontecendo. Então, clássico ou não, era a chance. A gente tem mais um bloco para falar do futebol internacional, mas tem que frisar que o Corinthians vinha de um desgaste físico do jogo da Libertadores contra físico e emocional, o Guarani. Né? Forte reação aí emocional em função da desclassificação da Libertadores. Então, é inadmissível clássico, né? que os dirigentes, a postura dos dois foi postura de jogador. Fazer e falar
o que falaram lá no vestiário, né, gerando um tumulto danado. Quer dizer, eles têm que se colocar uma postura de dirigente e não de jogador, né? São coisas que têm acontecido aí no time de São Paulo. O outro jogo, Palmeiras e Mirassol, o Palmeiras vem de um trauma lá do passado, de ter sido goleado, né, pelo Mirassol aí, de 6. Então isso fica na memória do torcedor e acaba isso de alguma maneira entrando, né, no ambiente de jogo. E o Palmeiras começou perdendo, olha só, né, que com certeza todos os torcedores do Palmeiras, né, lembraram, né, daquele jogo que ficou na história, daquela goleada, mas o Palmeiras tem um futebol suficiente para ter reagido aí, e foi importante, lembrando que foi a estreia do gramado, né, com grama sintética, o que vai também não deixa de ser uma vantagem para o Palmeiras, já que ele treinando lá, né, acostuma com gramado. A gente percebe aí, principalmente lá com o Atlético Paranaense, os clubes que lá jogam sentem um pouco de dificuldade, muda a velocidade da bola, então acaba sendo aí algo favorável ao time do Palmeiras. Mas o Campeonato Paulista, né, como eu disse aqui, está na metade desse momento, desse sistema classificatório, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Muita água para rolar, muita água, Poços Caldense para comemorar lá a vitória dentro do Mineirão, pulando agora para o Campeonato Mineiro. Dentro do Mineirão, a Caldense meteu 2-1 no meu Galo. E no Campeonato Mineiro são situações que não é tão comum, né, de times pequenos estar conseguindo aí se destacar conforme tem destacado aí. O Caldense é líder hoje, né, tem que tirar uma foto da tabela de classificação, né, para a gente, acho que dificilmente ele vai conseguir se manter aí, tomara que se mantenha, né, a gente aqui do sul de Minas está sempre torcendo, mas é uma situação difícil. Está aí o Caldense em primeiro lugar com 13 pontos, né, em segundo lugar o Tombense também, né, com 11 pontos, tem um jogo a menos, né, aí terceiro é que vem o Atlético Mineiro, a América, e depois em quinto lugar o Cruzeiro tendo um jogo a menos também, podendo reverter. Lembrando mas é que interessante. hoje também tem Coimbra e América. Sim, o América pode chegar à liderança, se ele ganhar do Coimbra, que não é muito difícil. Que né? tem 3 pontinhos. Ele pode realmente entrar na liderança. Então veja que está interessante esse ano o Campeonato Mineiro, com essas várias possibilidades. A gente que está acostumado aí, está sempre Atlético Cruzeiro, né, nas primeiras colocações, brigando entre eles, e o resto depois, né? E esse ano aí com essa novidade, isso é muito bom. Aí vem a questão, eu gostaria muito aqui de estar dizendo o seguinte, não, o futebol mineiro está assim, porque realmente os clubes pequenos evoluíram, estão aí com alta competitividade, mas infelizmente a gente sabe que não é isso que acontece. Deu que fazer o Cruzeiro empatar com a Patrocinense também. Exatamente, em função do momento, tanto de Cruzeiro como de Atlético, que não está bem, né, proporcionando aí os times pequenos tá entrando aí nesse destaque aí na tabela do campeonato. E a nova novela da Rede Globo teve um fim. Diego Tardelli, a novela escrita por Sete Câmara, presidente do Atlético. Você acompanha aí no vídeo enquanto eu vou falando como foi a chegada do Diego Tardelli pela terceira passagem no Atlético. Agora, aos 34 anos, o atacante lotou lá o aeroporto de Confins, a torcida Galocura, a massa recebeu o atacante, que é a esperança de gol, porque o atleticano está decepcionadíssimo com o Ricardo Oliveira, que não chegou naquele patamar que ele teve no Santos, teve no São Paulo, no Atlético, em momento algum. Franco de Santo, atacante argentino, fraquíssimo. Eu posso até falar, se o Franco de Santo é atacante, eu sou astronauta. É ruim demais, demais, demais. Então o Tardelli é a esperança para o clube. A torcida abraçou o jogador para que chegue como camisa 9, referência no Atlético. Então, e logicamente que a torcida fez essa festa, merece, porque ele tem uma história fantástica no Atlético Mineiro. E a torcida, né, abraçou, esperando que ele seja exatamente aquele Tardelli que
que foi da Libertadores, daquela grande campanha, né, do Atlético. Mas será? Dificilmente ele vai ter o mesmo desempenho, né, que teve agora com 34 anos, e aí começa a ficar muito mais difícil. Então, pode ser, né, que a torcida do Galo venha frustrar aí em relação a esse retorno, né? Mas mexe com a torcida, essa energia vai para o campo, então tudo isso ajuda esse momento aí do Atlético. Vamos torcer para que ele consiga realmente ter aí, que não seja o mesmo, mas tenha um bom desempenho, que há muito tempo o Atlético está precisando realmente de um homem-gol, um centroavante. Os últimos realmente não teve um bom desempenho. O professor comentou agora sobre pode ser que tenha uma frustração, eu já penso completamente pelo contrário. Tardelli, para mim, ao lado de Ronaldinho Gaúcho, foi o melhor jogador da década do Atlético, da última década agora. Foi campeão da Copa do Brasil 2014, campeão da Libertadores 2013, campeão da Recopa Sul-Americana também no ano de 2014. Para mim, é o homem que chega ali para resolver. Você falou tudo. Esse Tardelli estava jogando com o Ronaldinho. Olha a diferença. Tem algum jogador agora lá com característica próxima do Ronaldinho, com o Jô, que era um parceirão ali na frente? Quem? Como que ele vai ter o mesmo desempenho, né, quando ele tinha com esses dois jogadores, agora com o elenco que o Atlético tem? Infelizmente, essa é a situação. Por isso que eu tenho dúvidas que ele vai ter realmente o mesmo desempenho. Pulando agora para o quarto bloco, daqui a pouquinho você vai acompanhar as principais notícias do futebol internacional. De volta nesse quarto bloco com as principais notícias do futebol internacional e também com o jogaço de bola da Supercopa do Brasil, onde o Flamengo foi o grande campeão. Professor, vamos falar agora um pouquinho sobre a Libertadores. Que decepção o Corinthians, hein? Libertadores, que é o sonho de consumo de todo time brasileiro, de todo torcedor, né? E aí o Corinthians teve mais uma decepção, sendo desclassificado aí na fase, né, que a gente chama de pré-Libertadores, ganhando 2-0 em casa. Isso que é trauma, né? Golaço do Luan ali. Pois é, o time estava bem. E um gol de bola parada, né? O gol foi muito bonito. Eu vejo ali que a barreira atrapalhou um pouco o Cássio. O Cássio conseguiu chegar na bola, mas foi bem batido, a bola estava forte, não conseguiu jogar a bola para fora. E aí realmente mais um trauma aí para a torcida do Corinthians de ser desclassificado. Pela segunda vez, pelo Guarani, né? O futebol tem, né, essas situações, essas que é chamado de escrita, né, que é impressionante. Já o Inter, né, foi muito bem, né, conseguiu a classificação. 2-0. Ganhando de 2-0 da Universidade do Chile. Então segue aí Lembrando que a fase de classificatória já também, né, grupo de chave, já começa aí. O Flamengo tem o primeiro jogo dele, se não me engano, dia 4 de março, quando o Júnior Barranquilla. O Internacional já joga a quarta agora, às 21h30 contra o Tolima. Tolima, que fala em Tolima para o corintiano também arrepia. Lembrando que Corinthians jogou muito bem a partida. Você vê que foi uma pena, foi uma judiação. O Thiago Nunes não teve aquela pressão tão grande igual teve o Carille, mesmo saindo da Libertadores, porque o time do Corinthians jogou bem. O que aconteceu ali para mim que pesou foi aquela bicicleta ali na saída de área do Pedrinho. Foi expulso aos 28 já do primeiro tempo. O Corinthians ganhava de 1-0, depois, pouquinho tempo depois, Bocelli fez mais um, mas essa expulsão pesa quando você joga com o Paraguai catimbento. E agora o Corinthians fora, só vai ter mais o Brasileirão, a Copa do Brasil, o Inter na próxima fase e a Sul-Americana. A gente traz os destaques da Sul-Americana para essa semana, professor. Destacar aí o jogo na terça-feira já, né?
União La Calera e Fluminense, lembrando que o primeiro jogo foi empate de 1-1. Na quarta-feira nós temos o Vasco, fazendo aí a sua partida agora de fora, né? Indo lá fora pegar o Oriente Petroleiro, lembrando que o primeiro jogo o Vasco ganhou de 1-0, então ele leva essa vantagem. E na quinta-feira o Atlético Mineiro fazendo o jogo em casa, mas precisando fazer aí, reverter um resultado de 3-0, que foi lá fora, o que eu considero extremamente difícil, principalmente jogando futebol que o Atlético está jogando no momento. Eu digo uma coisa, o Atlético trouxe grandes peças, mas o Atlético não tem, não querendo estender muito, mas o Atlético não tem organização em campo nenhum. Parece que pegamos ali 11 nomes, escalamos todo mundo ali, botou para jogar. Não tem jogada criativa, não tem lance ensaiado. O jogador tá... Eu vi o Zé Wellison com muitos erros de passe nessa partida contra a Caldense. Não deu liga ainda, né? Tem que dar tempo o técnico trabalhar, o técnico é novo. O time do Atlético também está sendo remontado, meio que saiu várias peças importantes. Então, por isso que o campeonato regional ele é importante para ajudar na preparação. Mas no calendário, você logo no início da temporada, você tem esses jogos extremamente importantes, como o Atlético aí na Sul-Americana, e pelo visto muito difícil a classificação do Atlético. Vamos voltar agora ao assunto da crônica do professor. 3-0, que jogaço de bola. O Flamengo jogou muito, teve essa final da Supercopa do Brasil. O último gol ali foi lindo naquele passe do Gabigol para Arrascaeta. Professor, Flamengo campeão de novo. O Flamengo começa exatamente da maneira que terminou, né, 2019, ganhando títulos. Lembrando que esse time, né, titular do Flamengo, está com praticamente 2 semanas só de preparação. A gente achou que ele ia aos poucos colocando, mas não, ele colocou o time que é o titular do Flamengo, né, nos jogos, porque na teoria do Jorge Jesus, o time tem que jogar, ele tem que adquirir aí a sua forma, e ele não mexe no time, é impressionante, porque dentro do conceito dele, ficou muito claro na entrevista coletiva de ontem, porque ele diz o seguinte: não, o time o time principal é esse aí, hoje é difícil alguém entrar no time do Flamengo, exatamente porque o time titular ele mantém, e aí a gente percebe por quê. A gente vê através do próprio gol, né, as jogadas, muito combinação, né? Um jogador conhece demais. Isso, né, para mim que estudei muito a questão aí, né, da desenvolvimento de habilidades, é repetição, repetição, repetição. Então você vai criando trilhas neurais, né, no seu cérebro, que você automaticamente você faz. Então aquelas jogadas que a gente percebe entre os jogadores do Flamengo é feito naturalmente, porque, né, já existem aí as trilhas neurais que ajudam. Então, por isso que ele não mexe no time, mesmo as mudanças que precisa fazer em função do time ainda estar com condicionamento físico ainda, né, em formação, ele faz as mesmas. Veja que entra Michael, entra o Diego, né? São as mesmas peças, porque ele mantém aquela equipe para gerar realmente repetição, 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 e o time cada vez mais com um maior conjunto, fazendo as jogadas aí que são ensaiadas. Cortando agora, professor, olha que foto bonita que a gente tem, professor, da foto da comemoração, os dirigentes, o pessoal todo ali. Que foto bonita que colocou. Rubro-negra. Lembra, ó, você que não assistiu o jogo, se eu te perguntasse quem que foram os 3 gols do Flamengo, foi um de cada um. É fácil essa, Bruno né? Henrique, Gabigol e Arrascaeta. É muito fácil, porque o time voa em campo. Um desempenho fantástico, né? E veja que o Flamengo, com muita intensidade, né, iniciou com muita intensidade, a pressão que é feita no ataque, na defesa adversária, fica claro no segundo gol, no gol do Gabigol, né? Como que os jogadores estão preparados para ir lá e pressionar. Quer dizer, uma bobeirinha uma cochilada do zagueiro que
tentou fazer uma jogada de futevôlei, né? Para o goleiro, o Gabigol totalmente atento. Teve uma lance também que acabou não saindo em gol, que o Bruno Henrique, né, tomou a bola, partiu para cima. Então, o time do Flamengo é isso, muita intensidade. O que esperar desse time, professor, agora na Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle? Independente Del Valle a gente fala também, o corintiano já... Então, o Flamengo está no início da temporada, mas já com essa intensidade. Eu vejo que o Flamengo é o time a ser batido, tanto aqui no Brasil, quanto na Sul-Americana, ou seja, qualquer campeonato que venha a ter aqui dentro da América do Sul. É difícil ser batido e vai perder, conforme o próprio Jorge Jesus falou ontem, vai perder alguns jogos, lógico que vai, mas mantendo a intensidade, tem tudo realmente para repetir, porque é muito, se a gente compara 2019 com 2020, 2019 o Flamengo tinha esse time, que é exatamente esse time que está jogando, porém, no banco ele não tinha jogadores à altura. Quando fazia a substituição, o time sofria uma queda. Hoje, o banco do Flamengo, os jogadores que entram, mantêm o ritmo. Então você tem lá, você tem o Michael, né, no banco, você tem o Pedro no banco, olha só, né? Tem Vitinho. Então você tem jogadores no banco que realmente conseguem manter o mesmo nível. Eu vou agradecer a você que vem acompanhando o Bola na Rede conosco. Eu não combinei com o professor agora, mas eu tenho duas críticas pesadíssimas a fazer. A primeira contra o mascote do meu próprio time, o mascote do Atlético Mineiro. Não sei se o professor chegou a acompanhar. O cara ali na hora que estava todas as jogadoras do clube feminino, mais o mascote centralizado ao lado do Diego Tardelli, fez um ato machista demais contra uma das jogadoras ali, fez com que ela desse uma voltinha, secando, fazendo assim com a mão. Ridícula essa atitude. Eu, como atleticano, repudio completamente essa atitude machista, essa atitude que não cabe mais na sociedade e que já ficou para trás faz muito tempo. Uma outra questão que infelizmente nós temos que falar mais uma vez no cenário esportivo é o caso de racismo que aconteceu na França. O jogador lá saiu xingando. Concordo com ele plenamente. O juiz não tem que dar amarelo quando o jogador fica revoltado por racismo, não, porque racismo acabou. Então é aqui que se despede o Bola na Rede, repudiando todos esses atos. E o nosso muito obrigado a você que acompanhou mais uma edição do Bola na Rede pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.